Fala galera, eu sou o Peso Mosca e hoje falarei sobre como poderia ser a volta do Kid em um eventual Two Piece ou na própria obra, se ainda ela continuar depois da guerra final. E bem, muitos sabem que o Kid foi extremamente desvalorizado em One Piece e foi feito de saco de pancada em todos os momentos que apareceu, desde os seus feitos citados contra o Shanks, que não são feitos, são surras, e também a aparição do Kaido, onde Kid também levou uma surra, embora tenha tido apresentado Haki do Rei de acordo com o próprio Kaido no combate. Mas hoje eu irei fazer um roteiro de como poderia ser a volta do Kid e que estragos ele poderia ir fazendo pelo mundo, já que depois da guerra final o escalamento de poder vai aumentar muito na obra, já que até mesmo o próprio Kobe está crescendo em nível de poder, pelo menos na sua força bruta e no seu haki, conseguindo destruir um grande braço do tamanho de uma ilha. Então o Kid também vai precisar crescer nesse sentido de força. E algo que eu imaginei para o Kid seria ele voltar com a mente já planejando treinar os seus hakis. Ele precisa treinar haki, porque ele só tem a sua fruta, mas ele também não tem o haki e também a velocidade. Em One Piece, a velocidade e o haki são muito importantes, porque até o Kaido, mesmo aceitando golpes diretamente, ele ainda é um personagem extremamente rápido e consegue desviar e bloquear ataques do Gear 5. Então o Kid ele precisaria focar em um treino em questão de velocidade, em reação, ataque e defesa, e também um treino melhorando o seu poder no Haki do Rei e pelo menos desenvolvendo um pouco o seu Haki da observação, já que seu corpo já é extremamente resistente, conseguindo várias e várias vezes no mangá resistir aos golpes da própria Big Mom. Mas agora vamos precisar achar um professor que ensinasse o Kid nas questões dos hakis. Porém, eu acredito que deveria ser criado um personagem extremamente novo, seja da antiga era ou da nova, para ensinar o Kid em haki. Então, sim, não vamos pegar personagens antigos aqui, porque o Kid não tem conexão nenhuma com eles para aprender haki, a não ser que a gente pegue, sei lá, por exemplo, o Chique, o Leão Dourado, para servir como professor do Kid, o que seria algo realmente interessante, porque as duas frutas de ambos têm muito em comum. A fruta do magnetismo pode ser tão apelão quanto a fruta do Chique, o Leão Dourado, já que ambos poderiam mover grandes estações enormes por causa da levitação da fruta do Chique e também por causa do magnetismo do Kid. E eu acredito que, embora o treino a gente queira focar em questões de haki, seria algo muito bem-vindo para o Kid explorar ainda mais habilidades da sua fruta e também em expansão de área e em ataque de maior campo em campos abertos e largura na questão dos ataques. Ele poderia mover ainda mais e mais objetos e coisas enormes para ajudá-lo nos conflitos e confrontos em suas aventuras de pirataria. Então eu acho que podemos sim pegar um personagem antigo e vamos colocar aqui o Chique, o Leão Dourado, no meio, já que ele provavelmente não será mais um vilão recorrente na obra, não, pelo menos no canon, podemos colocá-lo como professor do Eustas Capitão Kid em questão de fruta e também velocidade, já que sua agilidade e velocidade em voo são extremamente altas e ele é um espadachim formidável e ele poderia ajudar o Kid em questão de combate corpo a corpo também e melhorar a sua agilidade e reflexos e dar ao Kid também um apoio na habilidade de combate corpo a corpo com espadas e refinar ainda mais o haki do armamento do Kid nesse sentido. Como eu disse antes, o Chique poderia ser o mestre do Kid
Kid poderia acabar encontrando Chique em uma ilha isolada, se recuperando de ferimentos de uma caçada da marinha após o ultimato da guerra final. Já que os piratas venceram, a marinha teria que se esforçar ainda mais para caçá-los. Então, neste meio tempo, o Kid, Killer e os sobreviventes do bando conheceriam o Chique. Chique estaria se alimentando, fritando o peixe em uma fogueira, e eles veriam a fumaça e conseguiriam ver aonde Chique estava. E se encontrando com ele, ambos conversariam um com o outro. Neste tempo, Aramaki chegaria na ilha, tendo localizado Kid e Killer, e uma luta contra Kid, Killer e Chique, o Leão Dourado, aconteceria. Kid e Killer estariam muito feridos para lutar contra o almirante. Então eles batalhariam contra os navios da marinha, enquanto Chique, o Leão Dourado, lutaria contra Aramaki, utilizando a sua fruta para manipular as montanhas em volta e jogá-las contra o deus da floresta. Kid e Killer derrotariam o exército de marinheiros e voltaria logo para ajudar Chique contra Aramaki, que por já estar muito velho não conseguiria lutar contra o almirante por muito tempo. Então, vendo que Chique teria uma ajuda extra, Aramaki iria preferir não continuar no confronto e se afastaria indo para a marinha, ou pelo menos para a base militar mais próxima. Kid pediria, implorando para Chique que treinasse ele a utilizar melhor o seu haki do armamento, seu haki do rei e também o poder de sua fruta para desenvolver mais técnicas. Chique gostaria de ensiná-lo, pois amou a violência do garoto e gosta bastante dos piratas clássicos. E então começaria o arco de treinamento do Kid com Chique, o Leão Dourado. Após isso, Chique acabaria morrendo de velhice e Kid herderia os territórios de Chique, o Leão Dourado. Após os 3 anos e meio de treino com Chique, o Leão Dourado, e depois de ter herdado os territórios de Chique que restavam na sua aposentadoria, Kid, com maior poder e controle sobre sua fruta, uniria todos os territórios de Chique, o Leão Dourado, incluindo as suas ilhas flutuantes, em uma só ilha, criando um reino inteiro com piratas e um exército extremamente forte ao seu dispor. Ele iria criar a sua própria frota de batalha, indo atrás daqueles que já foram aliados de Chique, ganhando o seu respeito e então construindo o seu exército. E finalmente, Kid iria atrás da vingança pela sua humilhação. Ele começaria atacando o território de Holy Cake e o tomando para si. Antes ele tentaria uma oferta amistosa com Katakuri, que se recusaria. Então Kid o atacaria, o soldado e general mais forte da Big Mom, e tomaria o território de Holy Cake para si, derrotando Katakuri e o matando na frente de todos os generais Doce e dos soldados da Big Mom, tomando também a lança de Katakuri para si, tendo agora não só a lança de Katakuri, mas também as espadas famosas de Chique, o Leão Dourado, que foram dadas para Kid. E embora Kid tenha derrotado Katakuri, Kid tentaria não governar Holy Cake pelo medo, mas tentando ganhar o afeto de toda a população de Holy Cake, já que a Big Mom
também os tratava muito mal, até mesmo devorando as suas almas e fazendo uma imagem de bonzinho que diria conquistando o coração de muitos aos poucos, se tornando um herói para os habitantes de Holy Cake e também para alguns soldados daquela família da Big Mom, conseguindo ainda mais poder para sua frota. Então, agora tendo os generais Doce sob o seu comando, Kid iria atrás dos supernovas que sobreviveram aos antigos confrontos antes da era de Monkey de Luffy começar. Kid foi atrás de Rug, que era o único pirata que ainda não tinha uma aliança firmada, e o convidou para fazer parte do seu bando, fazendo um negócio de bordéis e também com aquela palavra de pro para conseguir mais e mais dinheiro, fazendo não só bordéis, mas também casas de apostas. Ele também foi atrás de negociar com Capone Gangbang armamento bélico para o bando e criou um mercado no submundo do crime de armas, juntando o negócio e o business de Capone Bag, mais o poder de sua fruta para conseguir ir criando e construindo ainda mais e mais armas, o que acabou chamando a atenção de muitos piratas e criminosos do submundo para Elsas Capitão Kid, conseguindo assim muito e muito dinheiro, se tornando um grande rival de negócio e destruição contra a Cross Guild. Com isso, Kid cumpriria suas falas antes do time skip acontecer, quando ele disse que até poderia enfrentar um almirante, mas que aquele não era o momento. Aramaki apareceria de novo na frente de Kid nesse roteiro, em uma ilha qualquer, onde estaria fazendo negócios, e ele foi localizado. Então, Kid mataria o Aramaki. Isso mesmo. E Kid mataria o almirante Aramaki. E todos se assustariam com essa notícia e com o crescente poder de Eustace Capitão Kid. Então ele alcançaria uma recompensa de 4 bilhões ponto 82 berries. Bem, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre como eu construiria o Kid em um eventual Two Piece na minha visão de roteiro. E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu sei que gostaram, portanto deixem o seu like, deixem o seu gostei e compartilhem os vídeos do canal. Até logo e fiquem com Deus.